E aí, tudo bem? O nosso papo hoje é sobre as características do estilo de um determinado autor ou de uma determinada obra de arte. Você sabe que essas características do estilo vão influenciar os autores e vão acabar influenciando as obras de arte de um determinado período. Porque toda obra de arte, ela é influenciada por diversos aspectos. E um dos aspectos mais importantes é o contexto em que o artista está inserido. Obviamente, a vida do artista, a vida daquele indivíduo que vai produzir a obra de arte, também vai influenciar nas características do seu estilo, nas características da sua obra de arte. Agora, o contexto que o indivíduo está inserido é muito importante, porque o contexto vai acabar influenciando e muito na produção artística. Bom, para esse conjunto de características de estilo, a gente vai dar um nome, né? São as escolas literárias ou escolas artísticas, escolas culturais. E o que é uma escola literária? O que é uma escola artística e cultural? Uma escola literária nada mais é do que um conjunto de produções artísticas de um determinado período. Os estudiosos de uma determinada expressão artística, eles vão juntar em um mesmo grupo aqueles artistas que têm características semelhantes. Então, as escolas literárias nada mais são do que uma forma de organizar a arte. Escola literária é uma forma de classificar. Então, a escola literária é uma classificação. E como toda classificação, você sabe que ela é arbitrária. Ou seja, ela é baseada em algum critério estabelecido por alguém. A escola literária aqui, ela é baseada principalmente no que estava acontecendo no tempo e nas características semelhantes que os artistas possuem. Quando a gente fala de escolas literárias, a gente tem que pensar em alguns conceitos que envolvem a arte, conceitos esses bastante importantes. Por exemplo, quando a gente fala de escolas literárias, a gente pode pensar em uma característica que pode aparecer ou não em uma determinada expressão artística. Vamos pegar, por exemplo, a característica da mimese. Você lembra o que é mimese? Mimese é quando a arte imita a vida, é quando a arte imita a natureza e o mundo. Esse conceito ele foi desenvolvido pelo Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica, tudo bem? Então, Aristóteles ele fala sobre esse conceito de mimese. Bom, vamos começar a pensar então numa determinada produção artística. Será que essa produção artística ela tem esse conceito de mimese? A arte imitando a vida, a natureza e o mundo? Vamos pegar dois exemplos aqui para você conseguir entender como a gente classifica uma determinada obra de arte em um determinado estilo de época e um estilo de um autor. Olha só, vamos pegar esses dois quadros aqui. Vamos pegar, por exemplo, a Mona Lisa do Renascimento, Mona Lisa, quadro do Leonardo da Vinci, e o Abaporô do modernismo dos anos 1900. Pegando, por exemplo, esses dois quadrinhos aqui, a gente observa que eles são bem diferentes, a gente observa que eles são bem distintos. A Mona Lisa, ela segue o conceito de mimese, enquanto o Abaporô, da Tarsila do Amaral, ele não segue o conceito de mimese, porque, vamos lá de novo, mimese é a arte imitando a vida, a natureza e o mundo. Quando você olha para a Mona Lisa, você observa uma imitação da vida, da natureza e do mundo aqui. Você vai sair na rua, você vai encontrar uma pessoa assim, né? Desse jeito. Você pode encontrar uma pessoa assim. Agora, se você sair na rua, você nunca vai encontrar uma pessoa desse jeito aqui. Porque esse quadro aqui, ele não segue aquele conceito de mimese. Bom, lá no modernismo, há um rompimento parcial e eventualmente até total com esse conceito de mimese. E no Renascimento, a mimese é extremamente valorizada. Então, acho que daí dá para você entender que uma determinada expressão artística ela é bastante influenciada pelo seu tempo e bastante influenciada pelos outros artistas que estão produzindo um determinado tipo de arte. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Olha só, vamos imaginar
uma determinada sociedade. Toda sociedade vive inserida em um contexto histórico. Essa sociedade que vive inserida em esse determinado contexto histórico, ela vai ser influenciada por esse contexto histórico. E aí ela vai acabar produzindo uma determinada expressão artística. Agora vamos imaginar que esse contexto histórico se transforme, que esse contexto histórico mude. Se esse contexto histórico mudar, a sociedade vai acabar mudando também. E quando a sociedade se transformar, adivinha o que vai acabar mudando? A arte. A arte muda também. Então, observe como o contexto histórico ele é fundamental na hora da gente entender uma determinada expressão artística. Toda escola literária tem um início, tem um momento de auge e tem um momento de decadência. A gente fala que quando uma estética está começando a entrar em decadência, uma outra estética começa a aparecer. Isso daqui é importante de você entender, porque há momentos em que duas estéticas coexistem. É importante você entender que não há um dia que alguém vira e fala assim: olha, 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 gente, acabou essa estética. Vamos começar uma estética nova? Não, 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 não é assim que as coisas funcionam. A arte representa a sociedade. Se a sociedade vai se transformando, se o contexto histórico vai se alterando, aquela arte deixa de representar aquela sociedade e uma nova expressão artística começa a surgir que representa melhor aquela sociedade que se transformou. Mas há aquele período em que as duas estéticas coexistem, há aquele período em que vão existir características tanto de uma estética quanto de outra. Esse período a gente vai chamar de período de transição. E quais são as estéticas que a gente estuda? Quais são as principais escolas literárias? Olha, são essas daqui. Eu vou falar para você. É o trovadorismo, é o classicismo, é o barroco, o neoclassicismo, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o primeiro, o segundo e o terceiro tempo do modernismo e também a antiguidade clássica, que é o período que corresponde à Grécia, a Roma, é o período da cultura helenística, que está tão distante temporalmente desse período aqui que a gente coloca fora dessa linha do tempo. Então, essas são as principais estéticas, essas são as principais escolas literárias. Há uma outra característica importante que você tem que saber também, que toda estética ela vai acabar retomando características anteriores. Por exemplo, o neoclassicismo ele vai acabar retomando características do classicismo, enquanto que o barroco vai retomar características do trovadorismo. E preste muita atenção, o classicismo vai se opor completamente à sua estética anterior, ao trovadorismo. Da mesma forma que o barroco se opõe completamente ao classicismo, da mesma forma que o neoclassicismo se opõe completamente ao barroco. Então daí você entende que as estéticas sempre vão funcionar baseadas em oposições e retomadas. Tome muito cuidado. O barroco não é o trovadorismo de novo. O barroco, ele é apenas uma retomada de características importantes do período que vem imediatamente anterior à estética anterior a dele. Acho que daí deu para você entender o que é uma estética literária, uma escola literária, né? Vamos fazer um exercíciozinho? Força aí.